E voltamos ao Teatro Gazeta, na Avenida Paulista. A repórter Carla Rodeiro acompanha o lançamento do livro Mulheres Jornalistas, A Grande Invasão. Com você, Carla. Olha, Maria Lídia, o livro é esse aqui, que conta a história de algumas das precursoras do jornalismo brasileiro, mulheres que atuaram nas décadas de 40, 50 e 60. A autora, também jornalista, é a Regina Helena de Paiva, que me contou agora há pouco que levou 10 anos para concluir esse trabalho. Por quê, Regina? Quais foram as principais dificuldades? Bom, as principais dificuldades foi que a maior parte das mulheres que eu conheci na década de 50 já tinham falecido. E como não havia internet naquela época, obviamente eu não encontrava dados sobre elas. Os arquivos dos jornais também eram muito falhos e eu achava artigos escritos por elas, mas dados biográficos delas eu não achava. E eu quase desisti de fazer esse livro. E aos poucos começaram a aparecer filhos, sobrinhas, etc. Então aí dei um arranco e depois resolvi entrar pela década de 60, onde realmente houve a grande invasão. Ok, Maria Lídia? Bom, primeiro quero cumprimentar a Regina Helena. Regina Helena, eu tive a oportunidade de conhecer o seu trabalho, de ler o seu livro e entendi sim que você deixa aí um documento, uma ideia da história, não só do jornalismo, mas das mulheres na conquista de espaço no mercado de trabalho. E há pouco você falava da questão do enfrentamento do preconceito. Diz que você teve sorte, mas quando você fala no preconceito, em que é que ele aparecia mais no início do trabalho jornalístico das mulheres? Era no trato dos homens com as mulheres ou era na questão salarial? Maria Lídia, em primeiro lugar, eu queria dizer que eu fiquei muito feliz de você ter lido o meu livro, de você ter gostado. Você, sem dúvida, é um ícone do jornalismo hoje em dia e eu fiquei muito feliz com isso. E quanto ao preconceito, olha, às vezes era preconceito realmente contra a presença da mulher. Algumas pessoas se incomodavam com a presença feminina. E quanto ao salário, eu vou te dizer uma coisa, naquele tempo, mulheres e homens ganhavam tão pouco que não dava nem para você quantificar. Ganhavam pouco mulheres e ganhavam pouco homens. Então, nesse aspecto, é difícil de dizer se havia realmente preconceito salarial ou não. Na verdade, a gente ganhava uma miséria. Os entrevistados homens também olhavam para as repórteres mulheres com uma certa desconfiança? Inclusive a Teresa Otondo, que é uma das biografadas, ela contou que quando ela ia fazer uma entrevista, ela ia com o fotógrafo, ela fazia a pergunta e o entrevistado respondia olhando para o fotógrafo. Então, era estranho ver uma mulher como repórter. E tinha gente que achava bonitinho e tinha gente que achava, será que essa menina vai realmente conseguir dar conta do recado? Mas eu acho que tudo isso passou. Hoje em dia tem mais mulher do que homem e hoje em dia não se peneira a pauta mais para saber qual é que é efetivamente para mulher e qual é que é para homem. Maria Lídia. Eu agradeço muito a você, Regina Helena, e cumprimento mais uma vez por esse seu trabalho, por esse resgate histórico e pelos depoimentos de pessoas que, a gente pode dizer, mulheres que foram bravas nessa conquista no mercado de trabalho, que era adverso, digamos, mas o interessante é que ficamos sabendo tudo isso com o relato da experiência vivida, ou seja, um relato testemunhal. É muito interessante, muito agradável de ler o seu livro. Uma boa noite, muito obrigada. Boa noite, Maria Lídia, e muito obrigada a você.